Boa tarde, companheiros, companheiros. Vamos retomar aqui o nosso congresso. Pela manhã teve a aprovação do regimento interno, tudo tranquilo, beleza? E agora estamos retomando. Essa mesa, como acabou de falar, composta pelo Edson Carbono e o João Alfredo. O Alfredo dispensa até a apresentação, igual o Edson Carbono, que é nosso companheiro da Condicerf, está sempre com a gente, presente, tanto nos congressos, como está lá em Brasília, nos apoiando para a coordenação jurídica da nossa confederação. E a gente fazendo um bate-bola aqui. A professora Cida, que já veio. Isso. E a professora Cida está chegando. Está chegando. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde. Sou Maria Helena, coordenadora de movimentos sociais do Sincef. Quero cumprimentar a todas e todos, aos nossos senhores palestrantes da tarde, que reunimos para a realização de mais um congresso da história do nosso sindicato e aproveitar a oportunidade para agradecer a participação e o envolvimento de todas e todos para que o nosso congresso seja bem sucedido. Dizer ainda que a nossa decisão de votar pela democracia irá favorecer os trabalhadores e trabalhadoras ativos, aposentados, pensionistas e também a manutenção do nosso sindicato. Peço ainda a atenção de todos e todas para o debate de conjuntura, que logo mais já está começando. Esse debate irá nortear os nossos trabalhos de grupo durante esse congresso. Muito obrigada. Bom congresso para todos. Boa tarde. Companheiras e companheiros. Apesar de ter alguns anos de militância aqui, eu sempre me sinto jovem, sempre me sinto começando agora. Eu aproveito para aprender com cada um de vocês. Sempre eu saio daqui maior do que eu entrei. Cada evento que eu participo. Eu sou Bárbara, minha apresentação sou Bárbara, sou empregada pública da EBSE, sou filiada aqui desde o começo da nossa jornada lá na maternidade escola, no hospital universitário, que o Sincef abriu as portas para a gente, nos acolheu e sempre é muito presente. E eu falo muito para os meus companheiros, gente, a luta é eterna. A gente está lutando agora para eleger o Lula, a gente vai eleger o Lula, mas a gente vai continuar com as nossas lutas sindicais, porque não tem governo fácil para trabalhador. Nunca é fácil. A gente passou agora por 10 dias de greve, foi muito difícil. O sindicato deu todo apoio, participou, a Condicerf. No dia que saiu o resultado lá da agência do TST, o post de 11%, tanta luta, tanto trabalho, e a gente recebe metade do que merece. Liguei pro Roberto Luque, Roberto, eu tô com tanta raiva, eu tô com dor de cabeça aqui de raiva. E meu filho, a gente não tem tempo para desistir, a gente não pode desistir. E ao mesmo tempo eu penso nas pessoas que eu conheço aqui, nas lideranças, que são inspirações para mim, Sérgio Ronaldo, Cardone, Luque, tantos nomes importantes, e quando eu vejo vocês, que já têm anos de militância, mas continuam com brilho nos olhos, né? Continuam com a garra e com a vontade sempre de lutar e nunca desistir dessa luta. Então eu agradeço estar aqui participando nesse momento, porque todos aqui para mim são professores. Eu me inspiro, eu aproveito cada fala, eu guardo tudo, porque é um momento muito importante para mim. Obrigada, gente. Há uma guerra na Europa. E também na Europa há uma crise econômica. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é se essa crise de desagregação no mercado é produto da guerra ou, ao contrário, se é a desagregação no mercado capitalista que produz a guerra, com o mundo sendo empurrado à barbárie. As empresas multinacionais disputam numa disputa encarniçada os mercados, as matérias-primas, e arrastam com isso as instituições políticas que estão todas desagregadas. E eu quero cumprimentar vocês
dar uma boa tarde a todos vocês, agradecer o convite que vocês fizeram para a gente da Conducef estar aqui conversando e saudar a realização desse congresso e a disposição de luta de vocês, cada um e cada uma que mais uma vez saiu das suas casas, viajou, está aqui presentes, porque a organização da classe trabalhadora, lutando de maneira independente pelos seus interesses de classe, é a única maneira de fazer frente à barbárie capitalista. Vocês estão de parabéns. Qual a diferença fundamental entre um país imperialista e um país semicolonial como o Brasil? Existem muitas diferenças, mas uma é muito importante. É que os países semicoloniais, como os países da América Latina, da África, não têm acesso direto ao mercado mundial. Eles têm que fazer a mediação com o capital financeiro para poder entrar no mercado mundial. E numa situação de crise profunda do sistema capitalista, esse elemento é definidor de uma série de coisas que vão acontecer. A soberania nacional, o direito de você dispor do seu território, dispor das riquezas naturais do seu país e poder desenvolver uma produção autônoma e independente para exportação, é um elemento fundamental da Constituição do Estado-nação. Nós, no caso do Brasil, jamais tivemos verdadeira soberania, jamais tivemos verdadeira democracia. Os países industrializados instituíram a democracia, a república burguesa, a partir da Revolução Francesa, com liberdade de organização, com liberdade de imprensa, com liberdade para os trabalhadores se organizarem e disputarem o valor da sua força de trabalho diante dos patrões. Por isso, a democracia interessa aos trabalhadores defender a democracia, defender a soberania nacional. Nos dias de hoje, a destruição dos direitos, a destruição da soberania nacional está a serviço do capital financeiro, que não pode mais tolerar aquilo que a própria burguesia havia construído no passado. Nós estamos assistindo à destruição do Estado democrático de direito no mundo inteiro. Estamos assistindo à corrupção das instituições, corrupção no sentido de que elas servem a propósitos que são estranhos à sua definição e à sua criação, para que o capital financeiro se beneficie. Isso é fundamental a gente compreender, para entender cada coisa, cada movimento que acontece na política, no Brasil e em nível internacional. No Brasil a gente vive um caos institucional. O Executivo defende golpe, ameaça golpe todo dia. O Legislativo legisla em causa própria, com orçamento secreto. E o Judiciário pisoteia a Constituição, pisoteia a sua própria jurisprudência, sempre em benefício de interesses do capital financeiro. Eu quero dar 2 exemplos ou 3 para fixar isso. Poderia dar muito mais. Vocês sabem que o artigo 5º da nossa Constituição, no seu inciso 57, define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ou seja, se não houver razões para uma pessoa receber a prisão preventiva que existe no nosso Código Penal, não precisa nem ter processo. Um juiz pode decretar a prisão preventiva em várias situações. Mas se não houver razão para a prisão preventiva, a pessoa só pode ser presa depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. Significa que tem que esperar a última instância para poder ser presa essa pessoa. No entanto, o Supremo Tribunal Federal julgou contra a Constituição a permissão para prisão, não obrigatoriedade, para prisão a partir da segunda instância, e em 2018, alguns meses depois do Lula ser condenado pelo Sérgio Moro, a defesa do Lula entrou com um habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus foi negado. Vocês assim, pisoteando a Constituição, pisoteando a legislação do próprio Supremo Tribunal Federal. Ameaçado por um Twitter de um general, vocês se recordam, tutela militar. O Lula foi condenado pelo Sérgio Moro, e eu quero pedir permissão para falar algumas tecnicalidades, mas que são importantes para a gente compreender o que aconteceu. Ele foi acusado pela promotoria de ter sido beneficiado, atenção, por propinas decorrentes de um contrato da Petrobras com a OAS em obras da refinaria Abreu e Lima
e da Getúlio Vargas. Então teria havido benefícios escusos, a OAS teria sido beneficiada por um sobrevalor, e esse dinheiro, uma parte dele, teria sido dado ao Lula na forma de um apartamento. Essa é a acusação, bem clara. O problema é que o Ministério Público tinha que provar essa acusação. Ele não provou. Quando ele não provou e o Moro condenou, a defesa do Lula entrou com o que chama-se embargo de declaração, né? E a resposta do Moro é surpreendente. Olha o que o Moro falou, vou repetir. A acusação era: a OAS fez um contrato com a Petrobras, com sobrepreço, teve uma propina, e essa propina foi de uma parte dela para na mão do Lula na forma de um apartamento. Olha a resposta do Moro. Esse juízo jamais afirmou na sentença ou em lugar algum que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram usados para pagamento da vantagem indevida para o ex-presidente. Entenderam? Ele declarou, o próprio Moro, que ele jamais afirmou que a acusação do Ministério Público estava correta. Então por que ele condenou? Com base em quê? Se ele próprio disse que ele nunca afirmou que o dinheiro saiu da OAS na forma de propina e foi entregue ao Lula. Então a condenação foi com base em qualquer coisa, qualquer outra coisa. E se você ler a sentença, eu tive a pachorra de ler boas partes da sentença, não tem nenhuma prova em nenhum lugar. Em segundo lugar, a acusação de que o apartamento pertencia ao Lula esbarra uma coisa óbvia. A propriedade no Brasil só existe se tem um título registrado em cartório no seu nome. Pode ter posse também, né? Pode acontecer de ter posse, mas aí a pessoa precisa morar no lugar durante muito tempo. E normalmente é em terra, não é apartamento. Mas pior do que isso, além de não provar a titularidade, a defesa entregou ao juiz 2 documentos de uma empresa chamada Álvares e Marçal, que é uma empresa de consultoria internacional, que provavam, que demonstravam que o apartamento era da OAS, estava em nome da OAS e nunca deixou de estar. E a OAS entregou esse apartamento como garantia real de dívidas feitas no sistema financeiro. Então, primeiro, não tem prova. Primeiro, o próprio juiz reconhece que não saiu dinheiro da propina para ir na mão do Lula. Segundo, essa empresa provou, dentro do processo, é uma empresa de consultoria, que a titularidade do apartamento era da OAS. Então, é uma situação completamente absurda, onde o Lula foi condenado por uma propina que ele não recebeu e condenado por lavagem de dinheiro que ele também não recebeu, que teria sido diretamente o apartamento. E quem é essa empresa? Bom, essa empresa, Álvares e Marçal, vocês sabem que a Lava Jato destruiu a indústria pesada do Brasil, de construção civil. Indústria pesada que estava competindo com empresas internacionais. Por isso que eu falei aqui no início da soberania, do acesso ao mercado mundial. A Odebrecht, OAS e outras, independentemente da gente gostar ou não dos métodos que eles usavam, porque todas usam os métodos da corrupção, todas, em particular nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, ela estava competindo com as empresas dos Estados Unidos, na América Latina, na América Central, na África. E isso não pode ser tolerado pelos donos do mundo. Esse é o problema. Essa Álvares e Marçal é a mesma empresa para onde o juiz Sérgio Moro foi contratado depois que ele saiu do governo, acusando o Bolsonaro de ter interferido na Polícia Federal. Ou seja, ele destrói a economia dessas empresas, e a Álvares e Marçal, que trabalha na recuperação judicial das empresas, isso pela nossa legislação é obrigatório, tem uma empresa que faz isso, o TCU inclusive regulamenta, recebe milhões de reais para fazer esse trabalho, vai lá o Sérgio Moro trabalhar para essa empresa que recebe dinheiro das empresas que ele ajudou a destruir como juiz. A conclusão, companheiros, é bem simples e clara. Nós temos que ter absoluta segurança a respeito disso. O Lula foi condenado sem provas, ficou preso 580 dias, porque juízes e procuradores usaram seus cargos para fazer política em benefício do capital financeiro internacional. Essa é a realidade. Porque as empresas brasileiras não podiam ter a pachorra de ficar querendo competir com empresa imperialista. Lula é inocente.
Toda afirmação que ele é culpado, que ele é ladrão, é uma calúnia e tem que ser combatida como tal. Calúnia, que é um crime previsto também no Código Penal. E nós temos que esclarecer isso, porque isso é muito importante por causa do problema justamente das instituições. As instituições políticas, elas dão um arcabouço para a construção de uma nação. E se elas estão corrompidas, como está corrompida a justiça brasileira, o processo judicial brasileiro está corrompido e a prova é a Lava Jato. A lei, bom, a lei é hora a lei. A lei a gente pode aplicar se a gente quiser, em mecanismos de exceção, em juízos de exceção, para fazer política, para fazer lawfare, para fazer perseguição política com um verniz legal. Tá certo? Isso é muito importante, porque essa discussão sobre a corrupção tomou conta do país, e não apenas do Brasil. Se a gente for no Equador, na Costa Rica, na Bolívia, na Colômbia, esse mesmo problema existe, justamente para tentar colocar a luta dos trabalhadores contra a parede e evitar e cobrir uma ofensiva que visa a transformar os trabalhadores em escravos, retirar direitos dos trabalhadores, retirar direitos do povo, que não pode ter acesso à saúde, educação, políticas sociais, porque isso custa dinheiro. E esse dinheiro, quando vai para esses lugares, ele deixa de ir para o bolso do capital financeiro. Um outro elemento importante é o plano do BNDES. Você já deve ter ouvido falar da caixa preta do BNDES, né? O BNDES é uma caixa preta. Bom, foi provado que não existe caixa preta nenhuma, né, Lu? Não existe caixa preta nenhuma. E a prova quem deu foi um sujeito chamado Gustavo Montesano, bolsonarista, presidente do BNDES, que pediu uma auditoria para fazer a prova da corrupção e não encontrou corrupção nenhuma. A realidade, mas tem o financiamento para aquele porto lá não sei de onde em Cuba, tem financiamento não sei para qual ditadura, não sei aonde. Como é que funciona isso no mundo inteiro? Os bancos de investimento de todos os países têm todo o interesse em fazer investimento no exterior com a garantia de que o dinheiro que vai ser usado no exterior seja utilizado em contratos de serviços e produtos do país de origem. Ou seja, esse porto financiado não sei aonde, a obra não sei de onde, era feita com engenheiros brasileiros, com trabalhadores brasileiros, com produtos brasileiros, com serviços brasileiros. E isso também era uma concorrência que o imperialismo não podia aceitar e não aceitou. E organizou a Operação Lava Jato. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes para não consumir o tempo todo com isso, mas vocês todos viram como os procuradores e o próprio Sérgio Moro foram orientados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, viajaram muitas vezes para lá e muitas vezes agiram como verdadeiros agentes infiltrados. Lembra aquela história de entregar informações da Lava Jato para os órgãos de controle dos Estados Unidos para aplicarem multas, e o dinheiro da multa eles queriam fazer aquela fundação para controlar eles o dinheiro? Bom, o Sérgio Moro tem aparecido no debate com o papagaio de pirata. É a prova de que não tinha nenhuma tecnicalidade, eles não estavam como assessor. Não havia nenhuma preocupação técnica desses juízes, desses procuradores, em fazer um processo penal baseado na legislação, baseado nas leis, baseado no juiz imparcial, no juiz natural da causa e no amplo direito de defesa. Nós não podemos desejar para nenhum inimigo nosso aquilo que nós não queremos para nós. Não podemos desejar para ninguém que seja julgado por um juiz de exceção, que seja perseguido pela justiça. Para ninguém. Se a pessoa cometeu um crime, ela tem que ser punida a partir do devido processo legal com amplo direito de defesa. O que é que está em disputa na guerra na Europa? O Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro e a primeira coisa que ele conseguiu foi ajudar o Biden a unificar os governos europeus, a aumentar
o orçamento de guerra para 2% do PIB, coisa que o Trump não tinha conseguido e o Obama não tinha conseguido. A invasão da Ucrânia conseguiu isso em algumas semanas, né? A Alemanha foi o último a aceitar isso, já aceitou. E hoje, os gastos de guerra, o envio de armamentos pesados, de última geração para a Ucrânia, para combater a invasão russa, está, como é que fala isso? Fazendo uma punção, né? Para usar uma linguagem ali, uma punção dos orçamentos de programas sociais em todos os países da Europa. O Putin invadiu a Ucrânia não para desnazificar a Ucrânia, como fala a propaganda oficial. Você não vai desnazificar e nem salvar ninguém jogando bomba na cabeça das pessoas, certo? E o Zelensky também não está defendendo coisa nenhuma os interesses do povo ucraniano. Se tivesse atitude, ele seria outro. Ele se comporta como um agente do Biden para fazer o desgaste da Rússia. E por trás de tudo isso tem o gás, o fornecimento de gás para a União Europeia, para a Alemanha e os outros demais países. O Putin faz a guerra para defender os interesses da oligarquia russa, e o Zelensky faz a guerra para defender os interesses da sua própria oligarquia e também como um agente direto do interesse do Biden, dos Estados Unidos, que vocês sabem, eles agora estão explorando o gás de xisto e estão liquefazendo esse gás para transportar para a Europa em navio para fornecer para o mercado europeu. Portanto, é a disputa interimperialista por mercados, por matérias-primas, que promove a guerra, que faz com que a guerra aconteça. E as consequências são dramáticas. Para alimentar o esforço de guerra e esses orçamentos militares, os governos estão tirando dinheiro dos trabalhadores, da saúde, da educação, das políticas sociais. Acabou de acontecer na França, esse domingo, não sei se vocês viram, um ato contra o aumento do custo de vida e a inação climática, como eles chamam, com 140 mil pessoas em Paris. Isso não é pouca coisa. 2 dias depois, hoje é quinta, né? Anteontem, terça-feira, teve uma greve geral na França que há muito tempo não se via acontecer. Fala-se na Europa no inverno da revolta. A própria burguesia imperialista, né, está temendo o que vai acontecer por conta da crise. Inflação alta, falta de insumos para produção de energia elétrica. No inverno, vocês sabem, na Europa, isso é um problema central. Problema no fornecimento de gás. E a única resposta que eles têm é fazer sanções à economia russa, uma atrás da outra, e mandar armas para a Ucrânia, alimentando a guerra. Nós temos que ter uma posição clara e inequívoca a respeito. Não a guerra, retirada das tropas, fim do envio de armas, fim das sanções econômicas e dissolução da OTAN, que é um instrumento dos Estados Unidos para oprimir todos os povos. Não é para defender ninguém de coisa nenhuma, é para defender os interesses das multinacionais dos Estados Unidos na Europa e em todo o mundo. Nós vimos o que a OTAN fez na Iugoslávia, apenas para lembrar, né, um episódio da guerra sangrenta que eles moveram contra o povo da Iugoslávia, jogando os povos, inclusive, uns contra os outros. Finalmente, antes de chegar a falar do Brasil, o que está acontecendo no Haiti? Se tem um país onde ficou claro aonde leva a barbárie capitalista, é o Haiti. O Haiti não tem governo, não tem mais Estado, ele está dominado pelas gangues. O sujeito que está ocupando o lugar do primeiro-ministro, o tal de Ariel Henry, ele é o principal suspeito de ter assassinado o presidente anterior, o Jovenel Moïse, em abril do ano passado. Abril não, julho do ano passado. Ele é o principal suspeito de ter assassinado e está lá como primeiro-ministro. Essas gangues, todas elas, foram alimentadas por esses políticos, pelas várias frações subordinadas aos Estados Unidos, à França, ao Canadá, à Alemanha, à União Europeia, para um defender o interesse do outro, um contra o outro, através dessas gangues. Eles perderam o controle e hoje o país está entregue às gangues. As pessoas não podem sair de casa. Você sabe que no Haiti não tem emprego, mais de 60% da população é desempregada, né? As pessoas sobrevivem assim, com muito sacrifício e não estão podendo sair de casa porque as gangues ocuparam a capital e várias outras cidades do país. Resposta desse tal Ariel Henry: um pedido para o secretário-geral da ONU
para que de novo mandem tropas de ocupação para o Haiti. Começou uma campanha internacional, a partir de um apelo de sindicalistas do Haiti, contra o envio de tropas. E é uma proposta que eu até estava conversando com o Sérgio Ronaldo, nós deveríamos encampar, uma vez mais, dizer claramente, nenhuma ingerência estrangeira no Haiti. Os povos têm que ter autodeterminação, eles têm que ter o direito de decidir o seu próprio destino da forma que eles bem entenderem, sem nenhum tipo de ingerência exterior. E o que nós temos a ver com isso? O que os servidores públicos federais têm a ver com tudo isso? Bom, vocês sabem que essa conversa mole de corrupção, religião, costumes, bobagem. A burguesia, historicamente, sempre utiliza a moral contra os trabalhadores, enquanto ela chafuda na lama. Eu não preciso aqui falar para vocês dos episódios horrorosos envolvendo burgueses, né? Com crianças, com mulheres, com homens e tudo mais. Agora, tudo isso é para retirar direitos. Vocês sabem que direito é coisa de gente preguiçosa, né? Gente que não gosta de trabalhar, quer ter férias, quer ter 13º salário, quer ter assistência médica, é coisa de preguiçoso. Bom mesmo é o cara que trabalha 12, 13, 14 horas por dia sem reclamar, né? Não precisa de férias, é um machão mesmo, aquele cara, né? Esse é o bom. Ele não precisa de nada disso, ele é forte, não fraco. Então essa ideia de que os direitos são privilégios, elas servem a um propósito. E de novo voltamos ao início, ao capital financeiro para ter lucro. Para quem precisa fazer a reforma administrativa? Precisa fazer a reforma administrativa para não ter mais concurso público. Para o sujeito se eleger prefeito, como o próprio Bolsonaro explicou, tem até um vídeo que aconteceu que começou falando disso, ele demite todo mundo e contrata os seus cabos eleitorais. E assim vai ser uma maravilha, né? Tem que ter reforma administrativa para que a Constituição Federal, que define a saúde e a educação, por exemplo, como direito de todos e dever do Estado, não precise ser obedecida. Então você vai ter um nicho de mercado enorme, vai poder estudar, vai poder ter saúde quem puder pagar. Quem não puder pagar, paciência. É a lei da selva. Não tem mais direito. Então nós temos que ter a consciência do que está em jogo nesse país nesse momento. É isso que está em jogo. É a barbárie. Os textos que vocês estão discutindo falam isso. É empurrar para a barbárie ou, preservando a democracia, reunir condições para reconstruir e transformar. Que não vai ser fácil, qualquer que seja o resultado. Quem se beneficia da reforma administrativa? Quem se beneficia da reforma trabalhista? Quem se beneficia da reforma da Previdência? É sempre o mesmo bolso. É o bolso do capital financeiro internacional. E é isso que está em jogo aqui. Não é a moral de ninguém, não é a corrupção de ninguém, não é a religião de ninguém. Ao contrário, né? Em nome da religião, o que estão fazendo agora é atacar a liberdade religiosa, que existe no Brasil, sempre foi respeitada, com problemas. Porque as religiões afro, por exemplo, sempre foram perseguidas, ao lado da perseguição que os negros sofrem, em particular a juventude. Todo dia tem jovem negro sendo morto pela polícia no Brasil inteiro. Isso é mais um problema que a gente tem que enfrentar, mais uma coisa que necessita de uma reforma progressiva, não as contra-reformas que eles estão fazendo. Então, daí, e eu quero concluir com isso, a importância das conquistas realizadas no período recente por trabalhadores, empregados públicos, trabalhadores do Serviço Público Federal, onde a Condicef jogou um papel importante. A primeira delas foi a FUNAI. Eu não sei se tem alguém aqui da FUNAI, estou vendo que tem um cartaz ali. Eu não tenho muito tempo, muito obrigado, para descrever em detalhes, mas eu só quero dizer para vocês o seguinte: em 2021, a Condicef começou a receber relatos desesperados de companheiros e companheiras da FUNAI com as perseguições às quais eles estavam submetidos. Porque o delegado da Polícia Federal que está lá está usando a FUNAI para fazer o contrário do que ela tem que fazer. Em vez de proteger os índios, é para tirar os índios das terras indígenas. Em vez de proteger a terra indígena, é para abrir para o garimpo poder entrar ilegalmente. E aqui não é só um problema da preservação dos indígenas e da terra indígena, é um problema da soberania nacional, porque ali é uma fronteira por onde está entrando o tráfico de drogas, por onde está entrando arma. E o exército, em vez de estar se preocupando com urna,
tinha que estar lá preocupado em proteger essa fronteira. Os servidores da FUNAI, com toda a coragem, enfrentaram essa situação com uma greve depois do assassinato do Bruno e do Dom. E eu não tenho tempo de escrever, mas eu proponho que vocês entrem no site da Conserve depois. Estão conseguindo uma vitória atrás da outra numa mesa de negociação que a gente conseguiu abrir. Não foi fácil, mas foi muito importante. É pequeno, pode parecer muito pequeno, mas mostra que quando a classe trabalhadora enfrenta e luta, ela pode alcançar conquistas. E outro exemplo da EBSER. Vocês não tenham dúvida, foi uma vitória extraordinária dos trabalhadores e trabalhadoras da EBSER. Extraordinária. Muita gente pode achar que foi muito pouco, mas você sempre tem que olhar as coisas de uma maneira relativa, nunca absoluta. Certo? Por que foi importante? Primeiro porque a greve, ela conseguiu fazer recuar a posição da EBSER, que queria acabar com a insalubridade, queria voltar a insalubridade para o salário mínimo. Tá certo? Segundo, ela manteve todas as cláusulas sociais do ACT anterior. Se vocês se recordarem o que aconteceu no julgamento dos Correios, há 1 ou 2 anos atrás, onde eles perderam todas as cláusulas sociais, vocês vão perceber que isso foi muito importante. E terceiro, eles aceitaram levar para julgamento apenas o índice econômico, e aí o tribunal deu lá 10, 11%, né? É metade do que precisavam. Porém, face à situação que nós estamos, é um ponto de apoio extraordinário para contribuir. Mais um detalhe, não descontou os dias parados. Aliás, na FUNAI também, a gente conseguiu não descontar os dias parados. Ou seja, fez a greve, teve conquista, não descontou os dias parados. Então eu encerro dizendo que isso só é possível porque a gente está organizado. Por mais difícil que seja, por mais complicado, por mais problemas que a gente tem, não vamos negar que nós temos problemas, tá certo? É a organização dos trabalhadores a única saída. A organização independente para lutar de maneira independente de sexo, religião, concepção filosófica. O sindicato tem que reunir todo mundo que luta pelos seus direitos. E companheiros e companheiras, eu quero chamar vocês a seguinte reflexão. O que vai acontecer no dia 30 de outubro agora não é a votação a favor de um candidato ou de outro candidato. O que vai acontecer agora vai impactar profundamente a vida nossa, dos nossos filhos e netos por muito tempo. Então, aqueles que ainda têm alguma dúvida, parem, reflitam e tomem a decisão correta em defesa da democracia. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, que a Condicef me fez, né, e que coisa interessante, né, 13º Congresso, né, 13º, é o 13 aí, já está no nome do Congresso, né. Então, saudar aqui a Bárbara, a Maria Helena, o nosso Lula, o Edson e a nossa querida Cida. Nós somos da mesma associação, né, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, né? Eu queria, viu, Edson, antes de começar a falar, você falou do caso da FUNAI, né, que vitimou os nossos companheiros Bruno, Pedrosa e Dom. Nós temos um companheiro em Rondônia hoje, do IBAMA. Tem gente do IBAMA aqui, pessoal? Pronto. Nós temos um companheiro chamado César Guimarães, que trabalha em Porto Velho. Ele está literalmente entrincheirado dentro de casa. Entrincheirado, com segurança privada. Teve que mandar a esposa dele para o interior por ameaças que recebeu dos garimpeiros lá em Rondônia em função de uma operação que teve lá, né, contra o garimpo ilegal. Para a gente entender, né, como nós estamos vivendo hoje, e eu acompanhei isso porque eu participei de uma live com ele na segunda-feira, e a gente está tentando ver alguma forma de solidariedade para nos tornar mais uma vítima, né, dessa situação. Bom, pessoal, acho que foi bom porque o nosso companheiro Edson ele deu um panorama bem geral, bem amplo, internacional, e eu queria centrar a minha fala muito no Brasil mesmo, entendeu? E nesse momento que a gente está vivendo, né? Então eu dividi a minha fala em 3 partes, né? Por que nós chegamos a essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Procurar um pouco dessas raízes históricas, tanto mais remotas como as mais atuais, o que está em jogo nessa eleição, tá certo? E o nosso papel, tá?
É o famoso vejo Gaiagi, que quem trabalhou em pastorais, né, que a Francilene, né, sabe disso, né? A gente procurar compreender essa situação, né, pra gente sair dela, né? De forma mais imediata, isso foi bem tratado pelo nosso companheiro Edson, e certamente também a Sila vai aprofundar mais, o roteiro mais recente do golpe, né, onde essa figura nefasta, chamada Sérgio Moro, tem um papel muito importante, ele explica de forma mais presente, atual, né, o que aconteceu. Na verdade, vem um pouco atrás, a gente tem, se a gente pegar um pouco antes do impeachment da Dilma, nós tivemos as grandes manifestações de 2013, muitos de nós acompanhamos. Ela tinha um lado, as manifestações de 2013 tinha um lado, vamos dizer, de juventude, né, de protesto, até um pouco despolitizado, mas já ali naquele momento já tinha uma disputa onde os setores vinculados, né, aos grandes interesses econômicos, né, do liberalismo no mundo já estavam trabalhando ali. O MBL, o Movimento Brasil Livre, ele vai surgir, né, nesse tempo aí, né, de 2003. Né? E o MBL hoje não tem tanto papel, porque por incrível que pareça, a extrema-direita bolsonarista ainda é mais reacionária do que o MBL, porque o MBL pretendia um movimento liberal, do liberalismo econômico, né, de uma economia totalmente entregue às forças do mercado, tá certo? O MBL surge ali, e ali, dali vai surgir o impeachment da Dilma, tá? O impeachment da Dilma que é tramado no dia seguinte à posse dela. Vamos lembrar disso tudo, porque nós estamos lutando para eleger o Lula. Se o Lula se eleger, nós vamos ter clareza que no dia seguinte, tá? Também isso pode se repetir. A gente tem que compreender bem essa situação. Tá? Evidentemente que ali, com relação a Dilma, tá? Era uma resposta dessa nossa burguesia, tá certo? Ao que foi de conquista social, ainda que sejam conquistas limitadas, nós não alcançamos o socialismo, entendeu? Foi por dentro do capitalismo, mas para uma burguesia, para uma elite como a nossa, com a formação histórica, social, cultural, econômica que ela tem, entendeu? Essas pequenas melhorias, essa pequena distribuição de renda, esse início, né, de direitos que se apresentava ali era absolutamente inadmissível, e eles queriam voltar a ter o seu programa máximo, né, e golpear o governo da Dilma era fundamental. Para isso foi uma operação, pessoal. A corrupção, né, essa coisa da corrupção que veio na nossa história, né, vamos ver, os mais antigos ou quem estuda história sabe disso, né? Jânio Quadros, né, se elegeu em cima da questão da corrupção, era a questão da vassoura, né, que era o símbolo dele. Então isso tem muito apelo na classe média. Eles fizeram uma operação que era assim: o PT é corrupto, né, corrupção é igual a PT, PT é igual a esquerda, socialismo, então colocaram tudo no mesmo bolo. Está entendendo? Esquerda, comunismo, PT, corrupção, isso ficou, vamos dizer, como grande discurso, né? E nesse sentido, a tal da pedalada fiscal, que a gente viu que foi um argumento absolutamente sem fundamento, e todo o processo, né, que a Estila certamente vai aprofundar ainda mais, que o Catônico, porque a Estila é da ABJD, da direção da ABJD, tá certo? Todo o processo com relação ao Lula foi dentro dessa operação. Operação pensada, trabalhada, porque evidentemente que a única candidatura, né, que poderia, vamos dizer, dar continuidade a esse processo, ou reverter, porque já tinha havido impeachment, já tinha tido golpe contra a Dilma, era a candidatura do Lula. Então era preciso tirá-lo do tempo, era preciso tirá-lo. E isso foi feito, tá certo, um dos processos mais vergonhosos da história do mundo,
entendeu? De uma armação que foi feita para condenar, né, e prender uma pessoa sem provas. Então, esse é um dado muito importante. Nós fomos heróicos há 4 anos atrás, ao fazer a campanha do Haddad. O Haddad foi tirado ali na última hora para ser o candidato, quando não havia mais possibilidade do Lula ser candidato, mas o roteiro já estava traçado, né? E a gente viu que começa com o Temer todo esse processo de desregulamentação da economia, de desregulamentação dos direitos, reforma trabalhista, reforma sindical, que vem a ser aprofundado, né, pelo Bolsonaro. Mas eu vou um pouquinho mais para trás, tá certo? Eu estou indo de trás para frente, como se diz, no bom cearense. Houve um golpe militar em 64. E essas figuras que estão em torno do Bolsonaro, tá certo? São as viúvas do golpe de 64. São os militares, tá certo? Que nunca aceitaram a redemocratização do país e que querem, para usar a expressão que o Cardoso usou aqui, continuar tutelando a sociedade, mandando na sociedade. Alguns chamam de partido militar, né? Que não é um partido formal, mas que eles estão aí nessa atuação. Tá? Porque a nossa transição para a democracia, na verdade, foi uma transição por cima. Outros países do mundo, aqui vizinho, a Argentina, lá os militares foram julgados e condenados pela tortura, pelos assassinatos, pelas mortes. Aqui fizeram uma anistia que foi uma anistia recíproca. A anistia de 79 foi recíproca. Ela trouxe de volta quem estava exilado, mas ela também anistiou os torturadores. Percebem? Então, esse pessoal continuou aí. Continuou na moita, vamos dizer assim. E a própria Dilma, eles nunca perdoaram a Dilma, não só porque ela foi uma guerrilheira, mas por causa da Comissão da Verdade, do relatório da verdade, que não puniu ninguém, mas só trazer à tona oficialmente o que aconteceu. Isso foi inaceitável para eles. Então a nossa democracia, ela sempre foi tutelada pelos militares. Vamos lembrar, né? A proclamação da República foram os militares. Só para a gente ir um pouquinho mais para trás. Mas se a gente for mais atrás ainda, a gente vai entender o Bolsonaro. A gente vai entender porque a gente chegou aqui. A colonização, a formação do nosso país, da nossa sociedade, do nosso Estado, ela foi construída em cima do sangue indígena e do sangue negro. A nossa formação enquanto país, ela foi construída em cima da expoliação das terras indígenas e dessa vergonha mundial. O Brasil, um país, tá certo, de mais de 400 anos de escravidão. Quantas gerações foram escravizadas? Quantas gerações foram escravizadas ao longo da nossa história? Então isso é uma mácula, é uma mancha muito grande na nossa história, mas isso também ficou incrustado na cabeça das pessoas. A velha definição de ideologia do Marx, entendeu? As pessoas nem se apercebem. Às vezes mulheres são machistas, gays são homofóbicos, negros são racistas, porque aquilo vem sendo cultivado, vem sendo cultuado, vem sendo imposto na cabeça das pessoas. E essa nossa sociedade, ela foi fundada nisso, na desigualdade, desse racismo horroroso que é presente até o nosso dia. Um artista como o Seu Jorge, entendeu? Agora, recentemente em Porto Alegre, foi insultado pelos gaúchos que ficaram imitando o som de macacos. Está entendendo? Agora, 2, 3, 4 dias atrás, mais ou menos, isso aconteceu. Essa é a história da nossa sociedade. E essa história começa a mudar um pouquinho com os governos do PT, com a política de cotas, com as leis que criminalizam o racismo, a homofobia, né? E isso se torna inaceitável para uma das piores elites que a gente tem do mundo, que é a elite brasileira, que são as classes dominantes brasileiras.
E isso explica o Bolsonaro. Mas não só isso. Toda essa colonização teve por trás a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela inclusive discutia se o africano que veio para cá tinha ou não tinha alma. Tinha ou não tinha alma, porque uma parte dela ainda se preocupou com os guaranis, com os índios guaranis, e fizeram um processo de resistência que aconteceu lá no sul do país, Argentina, Paraguai, Uruguai, que foram chamadas missões. Mas negro vindo da África, escravizado, não tinha alma, era animal, era pessoa, era objeto, e podia sofrer o que sofreu, porque não tinha alma, não podia ser salvo, nem sequer convertido. E essa igreja teve esse papel. Recentemente, esse belíssimo Papa que a gente tem, o Francisco, ele pediu perdão aos povos originários, ele pediu perdão aos africanos pelos crimes cometidos pela igreja. E isso explica também o Bolsonaro. Por que isso explica, pessoal, o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro, vejam que coisa interessante, né? Tem a parte da economia, tem a parte da política, tem a parte do direito, mas tem a parte cultural, que eu estou do lado aqui com uma bela atriz e militante da causa, que é a nossa companheira Sila. No discurso de posse do Bolsonaro, pouca gente deu importância a isso. Ele disse assim: eu vou acabar com essa história do politicamente correto. Alguns de vocês se lembram disso? Eu vou acabar com o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É a empatia e a solidariedade. É a gente não aceitar a piada racista. É a gente não aceitar a piada homofóbica. É a gente não aceitar a piada machista. Era isso há algum tempo atrás, em função inclusive da própria Dilma, do próprio Lula, das políticas que tinham, da ascensão desses movimentos. Essa visão, esse pessoal estava no armário, gente. Ficava sem jeito de contar o pedido, porque todo mundo... Agora não! Tem um cara como o Bolsonaro, que ele publicamente, tá certo? Ele faz as piores falas e piadas machistas, homofóbicas, racistas. O que é que aquele, aspas, tiozão diz? Ele é igual a mim. Eu me identifico com ele. Gente, pelo amor de Deus. Saiu agora na Folha de São Paulo por que as pessoas apoiam o Bolsonaro. A primeira característica era a pessoa do Bolsonaro, gente. É um mito. A pessoa é um mito, exatamente. Mas não é um mito, na verdade, entendeu? É, na verdade, um espelho dessa classe dominante, entendeu? Cruel, canalha que a gente tem no Brasil. Que são canalhas. Canalhas que olham para o canalha e dizem assim: ele é igual a mim, eu sou igual a ele, e ele é o meu presidente. É assim que eles se sentem. É assim que eles se sentem. Então, direito, é aquilo que você disse. Tem que trabalhar 13 horas. Está entendendo? Tem que tomar a carteira, o título de eleitor, para a pessoa não ir votar nessa eleição. Tem que dizer que se for votar agora, vai ser demitido. Então isso tudo, junto-se a isso tudo, uma mudança na economia, que eu acho que a gente tem que aprofundar isso, a uberização da economia, a precarização do trabalho. Inventaram essa história, o Lula tratou disso também, tem falado sobre isso, gente. Inventaram a história do empreendedor individual. Coitado, rapaz, você olha lá pertinho lá de casa, tem um restaurante desses de comida rápida, de fast food. Os caras trabalham de 8 à meia-noite. Quando podem, fazem aquela merendinha, porque tem o pessoal que vai e leva aqueles carrinhos de cachorro quente e de comida que ficam lá. Ele disse: não, eu trabalho por conta própria. Quando um dia que ele levou uma queda da moto, ele não tem previdência, ele não tem saúde, da bicicleta, ele não tem. Então, essa uberização, ela favorece esse discurso cínico, esse discurso neoliberal, esse discurso individualista. E aí entra também a religião, pessoal. A religião pentecostal, fundamentalista, que tanto é de evangélico como é de católico, e eu não generalizo. Não são os evangélicos como um todo, nem são os católicos como um todo. É uma visão
que surge não à toa nos Estados Unidos, da teologia da prosperidade. Ela se contrapõe, aqui é a Francilene, à teologia da libertação. O que é a teologia da libertação que muitos de nós aqui, eu inclusive, fui de PJMP e tudo mais, sabia? Era a solidariedade. Era o Cristo no meio dos pobres. É o Cristo que enfrentou o poder da igreja e o poder do Estado humano. Aquele que andava com pescadores e prostitutas. Qual é a teologia da prosperidade? Pode olhar nos carros das pessoas. Foi Deus que me deu esse carro. Deus que me deu o carro, gente. Até o Porta dos Fundos fez uma piada uma vez sobre essa história. Essa teologia da prosperidade, ela é profundamente individualista. Ela é individualista. Ela não cria laços de solidariedade. É cada um se salvando, tanto na vida terrena como na vida eterna, por conta própria. Não precisa de ação, não precisa de caridade, nem de amor. Basta entender as Escrituras, a palavra, que eles manipulam do jeito que eles querem. Manipulam. E a religião tem um peso importante nesse processo todo, né? E finalmente nós estamos vivendo, pessoal, a eleição mais fraudulenta da nossa história. Hoje, um dos grupos que eu participo, alguém passou uma foto de uma fila de táxi em Brasília. Você vê que é Brasília porque tem a foto da catedral. Foi antecipado o 5º e o 6º, a 6ª parcela, que seria pago daqui a um mês, 2 meses, desse auxílio dos taxistas. Fizeram esse negócio aí de empréstimo consignado, que os pobres vão ficar com a corda no pescoço, tá entendendo? Se endividando a juros altíssimos. Há um processo de compra com dinheiro público dessas eleições de uma forma desavergonhada. Há um processo de fake news que agora, recentemente, por conta inclusive da ação da BJP com partidos, né, finalmente, mas com atraso danado, tá certo? O Lula vai ter um monte de inserção para dizer que não é ladrão. E quando ele está panfletando na rua e bandeirando, o que ele pensa dizer? Lula ladrão! Aí eu xingo, não tem jeito, rapaz. Porque o cara não sabe nem o que está, mas já foi impregnado, aquilo já foi falado, aquilo já foi dito e tudo mais, né? Então, pegando aqui então, qual é o meu tempo aí? Eu estou aqui, o pessoal me empolga, viu? O que quer dizer isso aí? Tá ótimo. Eu vou esperar aqui um pouco. Desculpa, pessoal, fico com tanta raiva, com tanta indignação nessa história. Eu digo assim, rapaz, esse Lula é muito calmo, viu? Porque se tivesse um debate daquele com o Bolsonaro, eu não aguentava não, viu? Ele é muito calmo, ele é muito controlado. Todo sujeito nojento, asqueroso, cínico, aquele Bolsonaro. Então, o que está em jogo nessa eleição, pessoal? Bolsonaro fez tudo o que ele queria fazer? Não. Ele não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer nesses 4 anos. De alguma forma, o Congresso segurou. De alguma forma, o Supremo segurou, não tudo, mas segurou alguma coisa. Tá certo? De alguma forma, ele não conseguiu destruir os movimentos sociais, o movimento sindical, que teve resistência, que teve luta. Mas se o Bolsonaro deu no livre de acontecer isso, se reeleger, entendeu? Ele vai se sentir autorizado. Como é que os bolsonaristas dizem? Eu autorizo. Eles gostam de botar essa autorizando. O que eles estão autorizando? Invadir terra indígena, desmatar a Amazônia, matar a juventude pobre e negra da periferia. Autoriza isso. Autoriza a fechar o Supremo, autoriza a fechar o Congresso e autoriza exatamente a passar o resto do programa econômico que ele não conseguiu ainda passar. Terminar as privatizações. Acabar a Amazônia. Acabar a Amazônia. Acabar de acabar a Amazônia. Sim, isso aí está no plano, tá entendendo? É a Amazônia, é o serviço público. Saiu um documentozinho dos militares, gente, para 2030. Acabar com o SUS. A universidade pública ser paga. Hoje mesmo só uma matéria que o plano do Guedes é não mais reajustar nem o salário mínimo, nem as aposentadorias pela inflação, né? Para isso, o que é que ele precisa? Ele precisa de poder total. Ele precisa de poder total. É o que ele quer.
Ele é um aprendiz ditador. O modelo dele é o cara lá da Hungria, entendeu? Que também tem a coisa da religião, que também ele modificou o Supremo. O próximo presidente muda 2 ministros supremos, com 2 que ele tem hoje, já faz um estrago danado, e aí desregulamenta completamente as relações trabalhistas, desregulamenta completamente a questão ambiental, tá certo? E a gente vai viver, tá certo? Né? Claro que a gente não quer, com relação ao sinistro, você já sabe qual é a PEC da rachadinha, tá certo? É o fim da estabilidade, é isso que ele quer, exatamente. Então é como se a gente, por exemplo, mais 4 anos de Bolsonaro é o fim do Brasil, enquanto nação, entendeu? Enquanto povo, enquanto sociedade. Então, pessoal, hoje eu estava participando de manhã num evento muito bacana, né, da Lagoa da Precabura. Eu estava dizendo para o pessoal que estão aqui, que eu acho isso muito legal, mas a gente tem uma missão muito maior. Se a gente não derrotar o Bolsonaro, tem nem mais meu ninguém para discutir, para a gente preservar e tudo mais. Então eu penso, pessoal, que daqui até o dia 30, só são 10 dias, nós temos uma missão, gente. Nós, cada um de nós. O Safata recentemente escreveu uma coisa interessante que rodou muito nas redes sociais. O professor Vladimir Safata, da USP de São Paulo. Ele disse que a vitória do Boric, lá no Chile, estava muito vinculado a grupo de 2 pessoas, né? Antigamente a gente chamava Cosme e Damião, né? Lembra que antigamente era assim, no tempo que a polícia não era essa coisa armada toda, era o Cosme e Damião. Né? 2 pessoas correndo as ruas, conversando de um por um com as pessoas. Nós temos que conversar com todo mundo aqui para lá. Nós aqui estamos entre nós que somos convertidos. Se a gente não conseguir converter alguém da nossa família, vamos pedir para não ir votar. Vai não ir votar, vamos dizer, vamos colocar isso claramente, tem que partir para um apelo emocional. Um dia eu conversando com a Janaína, que é minha companheira, aliás com a Juliana, que é minha companheira, assim, ela disse assim, não, a mamãe, que é a Socorro, você conhece, né? Que é a minha sogra, assim, tem que ligar para as irmãs dela que moram lá em Milagres, viu? Moram lá em Milagres, tá? Pertinho lá de Breve, né? Moram lá em Milagres, e assim, olha, se você não está pensando em nada que está acontecendo no Brasil, pense no gênio da Socorro, no João Alfredo. Porque se o Bolsonaro ganhar, ele vai dançar nessa história aí, entendeu? Eu estou só brincando com isso, mas eu estou dizendo que o apelo, às vezes, você tem que fazer um apelo emocional. No caso do servidor público, gente, servidor público votar em Bolsonaro? Pelo amor de Deus, isso aí, gente, isso aí é inadmissível. Isso aí é inadmissível. Servidor público tem que ser o maior cabo eleitoral contra o Bolsonaro. Mulher votar em Bolsonaro, gente. Mulher votar em Bolsonaro, um sujeito desse machista, tá entendendo? Que disse que só não estuprava a mulher porque a mulher era feia, ou se ele fosse bonito, podia estuprar. Um pedófilo que agora recentemente se engraçou com um menino de 14, 15 anos de idade. Esse é o defensor da família. Nós temos que desmascarar essa pessoa, gente. Temos que enfrentar esse debate, tá certo? Tem muita gente indecisa. A eleição está difícil, mas ela não está perdida. Não está perdida. A única guerra, a única briga, a única luta que a gente perde é a que a gente não enfrenta. A única. Se a gente não enfrentar, a gente está derrotado. Então aí não tem jeito. Melhor ir para o fundo de uma rede, entendeu? E morrer lá, sozinho. Porque tem que enfrentar. Tem 4, 5 milhões de votos na frente do Lula. Ele em 19 dias, 19, né? 19, foi 19 dias, 17 dias que seja, 17 dias, ele cresceu 1%. Nós ainda temos 4 na frente, alguns não querem estar com 5 na frente. Ele quer trabalhar em cima dos indecisos, vamos conversar com os indecisos. Agora, recentemente, muita gente do interior aqui, a governadora do estado, ela apresentou uma lei que vai ser aprovada na Assembleia, de gratuidade, para todas as pessoas irem votar na sua cidade. Chega com o título de eleitor na rodoviária, entendeu? Diz para onde é que vai e vai de graça votar. Não perdeu um voto, pessoal. Um voto só a gente não pode perder. Então é a eleição das nossas vidas, pessoal. Acho que a maior decisão que o Congresso
desse pode tirar é derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula. E aí, com o Lula presidente, a gente pode discutir tudo mais. Com o Bolsonaro a gente não tem. A gente sabe que não tem. Com o Lula vai ter luta, vai ter mobilização. Sabe, a gente viu, o Lula foi presidente. Você tinha como chegar, você tinha diálogo, você tinha ministério com quem você debater, você tinha congresso, você tinha parlamentares. Agora não. A gente tem uma porta fechada, uma parede, um muro contra a gente. Então é nosso dever fundamental, no dia 30 de outubro, derrotar Bolsonaro e eleger Lula para o meio do Brasil. Obrigado, pessoal. Primeiro, boa tarde. Para toda a companheirada. Gente, é muito lindo ver isso aqui, sabe? Não só porque o auditório está cheio, mas é porque a gente entra aqui e sente uma energia de luta. E a gente precisa disso para viver. Para viver o dia de hoje, para viver o dia daqui a 10 anos, para viver o dia daqui a 20, 30, para viver os dias que os nossos descendentes irão viver, certo? Então a gente precisa disso. Aconteça o que acontecer, esse momento aqui é uma vitória, porque as pessoas que estão aqui estão pelo compromisso que tem com a classe trabalhadora, pelo compromisso que tem com o Brasil, pelo compromisso que tem com a construção de uma melhor vida para o povo brasileiro. Porque eu estou falando aqui de trabalhadores do serviço público, certo? Então isso é fundamental para a gente, na nossa Constituição, desde o preâmbulo, por isso que ela é chamada Constituição Cidadã, se fala sobre a desigualdade, dessa importante missão do Estado brasileiro de diminuir a desigualdade. E essa desigualdade, para quem não tem nada, ou para quem tem muito pouco, só é possível com políticas públicas e com assistência do Estado. E essa assistência do Estado passa pela mão, pelos olhos, ouvidos de cada companheiro e companheira que está aqui presente. Portanto, parabéns, me sinto muito honrada de estar aqui. Em especial esse local, o SESC, que eu praticamente me criei aqui na praia da Calcaia, chamada Dois Coqueiros, né? Então, vez por outra a gente vinha por aqui. Então, aqui é um revisitar, né? E como eu sou filha de militantes, a casa dos meus pais em Fortaleza daqui era aparelho. Muita reunião clandestina foi feita lá, né? De organização para a gente se defender e combater a ditadura militar de 64. Eu sou professora da área mais de História do Direito, Filosofia do Direito, mas eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões e análises sobre essa questão, né, dos processos do presidente Lula e da sua própria condenação. O Estado, como nós compreendemos hoje, eu vou só... Eu não sei, desculpa, eu tenho quantos minutos mesmo, hein? Vixe, Maria. Tá, vamos lá. O Estado, como nós compreendemos hoje, ele vai nascer a partir das revoluções, tanto francesa como inglesa, e principalmente francesa e americana. E aí tem uma série de pautas liberais, pautas da própria burguesia na sua condição de classe revolucionária, que foram fundamentais naquele momento e que foram de alguma forma, primeiro, que foi um ganho antes de mais nada, né? E foram de alguma forma postas em prática mesmo com muitas importantes limitações. E uma das questões importantes, das bandeiras importantes, era a questão não só da vida, mas da segurança e da liberdade. Segurança e liberdade, certo? Porque nós tínhamos uma prática de Estado anterior a essas revoluções, que ainda era muito pior do que aquilo que de alguma forma foi conquistado. Vocês terem ideia? Muitos processos. Eu vou pedir o seguinte: eu sei que as pessoas estão cansadas, é normal, beleza? Aí o pessoal vai, conversa lá fora, não tem problema. A gente tem prática de muito tempo, de seminário e etc. Essa história. Todo mundo tem que ter um pouco. Então é o seguinte: então era muito comum ter processos em que o réu desconhecia que estava sendo processado,
Isso corria às escondidas e você só era comunicado quando existia a execução da sentença, ou seja, na hora que você ia ser preso, enfim, ou expulso da sua casa. Isso era muito comum nos séculos, antes do século XVIII e tudo mais, né? E essa realidade, infelizmente, de alguma forma, ela ainda, que é uma crítica que a gente faz ao capitalismo, ela de alguma forma ainda está muito presente para as populações periféricas, né? Ela tá, então, o que acontece? Esse desconhecimento fazia com que gerasse uma insegurança brutal. O que uma pessoa comum podia fazer diante, né, da força atroz de um Estado, né? De um Estado bastante punitivo? Nada. E aí, uma bandeira importante, desde essa época, estou falando de século XVIII, gente, era a questão da liberdade, né? E de resguardar essa liberdade, a liberdade como um direito. Como é que eu faço para que essa liberdade vire um direito efetivo? Eu preciso, primeiro, conhecer as normas do Estado, certo? Para saber o que é certo e o que não é certo dentro dessa concepção do Estado. Eu só posso ser processado a partir das referências destas normas, e esse processo precisa ser um processo em que eu, na minha condição de réu, conheça as suas várias fases, seja informado das suas várias fases. E não só, que eu tenha direito de me defender. Ou seja, eu tenha condições de defesa. Além disso, é fundamental que a responsabilidade da acusação não seja, a responsabilidade da comprovação da acusação seja de quem acusa e não de quem está se defendendo. Porque senão é muito fácil, eu olho para qualquer pessoa e digo, você fez tal coisa, e aí a pessoa que eu estou acusando, ela vai ter que provar para todo mundo que ela não fez. E isso é muito mais complicado. Então isso dá segurança para a gente. Se eu estou acusando alguém, eu tenho obrigação de provar porque eu estou acusando, para que o juiz possa julgar isso. Então, assim, a comprovação diz respeito ao quê? Ao fato. Eu preciso mostrar que aconteceu um fato concreto, e este fato concreto, ele é interpretado pela legislação como um crime. Então eu tenho, primeiro, legislação que vai dizer que uma coisa é crime, que uma coisa não é crime e que uma coisa é permitida, né? Tenho a legislação que vai, ou seja, como a gente fala, tipificar, né? Ela vai conceituar o que uma ação como criminosa, uma ação como não criminosa. Isso é uma coisa. A outra coisa, pessoal, é que nós temos que ter cuidado com o fato. Então eu preciso ter a certeza que esse fato existiu. Eu preciso comprovar que esse fato existiu. Isso é uma outra coisa importante. Eu não posso falar a partir, como foi falado pela Operação Lava Jato, de uma convicção. Isso não pertence à tradição moderna do direito. Que eu acho. Convicção é tipo, eu acho. Eu tenho fé que é isso. Não existe isso. Não existe isso. Eu estou falando de o direito, ele vem, o direito, assim, esse direito, né, dos processos, das operações jurídicas, ele pertence a uma ciência. A sua ciência tem a sua tecnologia, as suas regras, seus princípios. Com todo respeito à dimensão de fé, que eu acho fundamental, mas eu estou falando de ciência. Então eu preciso seguir também essas normas. Então as normas são não só as leis, as normas do Estado, as normas legais, mas também os próprios princípios dessa ciência. E essa ciência, na sua condição de princípio, também fala isso, para além das normas, certo? Por isso que a gente fala que houve um desrespeito não só às normas, mas houve um desrespeito também aos próprios princípios do direito. E uma outra coisa então eu preciso ter isso. Uma outra coisa é o seguinte: eu preciso que o juiz, a pessoa que julga, não tenha uma predisposição anterior para absorver
absolver ou para condenar. Ela tem uma neutralidade. Não é que a gente tenha a ilusão de que a pessoa tem uma neutralidade, tipo assim, uma neutralidade higiênica. A pessoa, não, todo mundo tem a sua ideologia, né? Exatamente, é a imparcialidade. João até me trouxe a palavra mais correta. Aí é a imparcialidade, essa neutralidade que no termo técnico é imparcialidade. Ou seja, eu preciso, por mais que a pessoa tenha a sua ideologia, até a sua simpatia partidária, as suas religiões, isso não pode em nenhum momento estar acima da norma. Sabe que não pode? Não me interessa se você tem seguidor de uma seita tal, uma pessoa que se filia a um determinado pensamento religioso, crente de uma coisa ou crente de outra, não me interessa. Você tem obrigação, isso não é fundamento para nenhuma decisão legal, absolutamente nenhum fundamento. O que faz um país ser soberano, sabe que a gente entenda várias coisas, é ter normas feitas por esse Estado e normas que sejam cumpridas por esse Estado. Normas que sejam cumpridas pelo juiz, normas que sejam cumpridas pelo cidadão comum, normas que sejam cumpridas pela própria Suprema Corte, normas que sejam cumpridas pelo vereador, tá entendendo? Por todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas. Então, como é que isso se materializa no caso de um processo? Toda decisão precisa ser fundamentada na lei. Entendeu, pessoal? Eu preciso fundamentar na lei. Então, como eu preciso fundamentar na lei, eu preciso identificar em que norma eu posso decidir dessa forma. E o problema que nós tivemos no caso da Lava Jato é que não se tinha um fundamento legal nenhum aceitável para não sei quantas ações que a Operação Lava Jato teve, certo? Houve um desrespeito de normas constitucionais, houve um desrespeito de normas penais, de normas processuais. Outra coisa importante, eu estou falando assim, gente, porque eu não tenho ideia se aqui tem gente, pode ser até que a gente tenha pessoas que têm formação na área jurídica, já até sejam advogados, enfim. Eu estou falando assim, dentro de uma perspectiva bem de professora, né? Para a gente trabalhar aquilo que é essencial, certo? E me peço desculpas se às vezes as pessoas podem estar achando até um pouco simplório, mas não acho que seja isso, até porque é muito importante também desenvolver uma metodologia para explicar para a população, para a pessoa que não tem uma formação na área jurídica, ou às vezes até não tem uma escolaridade para entender alguns tipos de debates. Então, gente, eu preciso ter a obediência dessas normas, porque isso também vai me dar segurança do processo. Então, eu tenho, além das normas que identificam que uma coisa é criminosa ou não, eu também tenho as normas que vão disciplinar o processo. E no caso do Lula, nós tivemos desrespeito a normas constitucionais, às normas penais e a normas, inclusive, processuais. Por quê? Porque, é como a gente está falando, o juiz precisa, antes de mais nada, ser aberto às argumentações das partes. Primeira coisa, o juiz precisa receber as argumentações das partes. Segunda coisa, ele precisa questionar e esperar das partes, né, a comprovação da sua argumentação, né? E terceiro, nunca, jamais, em nenhum momento, orientar qualquer parte no sentido de um benefício, principalmente ao arrepio da lei. E o que nós vimos no caso da Lava Jato foi contrário totalmente disso. Então, por exemplo, assim, a gente fala sobre a parcialidade do juiz Moro. Por que a gente fala que o juiz Moro foi parcial? Porque o juiz Moro combinava, isso está comprovado, não é machismo, embora a gente não tivesse condição de comprovar, mas toda uma postura dele mostrava-se muito estranha, né? Por uma dificuldade de atender solicitações mínimas, por exemplo, da defesa do presidente Lula, né? Então já se desconfiava isso, inclusive a BJD lançou a própria
campanha Moro Mente, porque, do ponto de vista técnico, já identificávamos problemas graves. E aí o que aconteceu? Nós tivemos a Operação Spoof, que gerou para nós não só uma comprovação, mas uma milimétrica comprovação de passo a passo de como aconteceu toda essa farsa da Lava Jato, né? Então, ele fazia duas coisas. Ele não só orientava a acusação para como agir, em que momento agir. Segundo, ele também era consultado pela própria acusação para saber se deveria fazer alguma coisa, ou fazer outra coisa, ou não deveria fazer. Vamos entender que tudo isso, além disso, além dessa combinação interna, existia também, e é importante que a gente lembre, uma relação de parceria entre este senhor, que era juiz, o senhor Sérgio Moro, ex-ministro Bolsonaro, vamos lembrar sempre, né? E com a imprensa. Por que existia isso? Porque existem várias formas de julgar, né? Existe um processo legal, esse. Mas nós estamos falando de política. Então existe o julgamento político, existe o julgamento das imagens. As ações do senhor Moro as ações da Operação da Lava Jato, em seu curso, elas eram de alguma forma acompanhadas ou até quase uma espécie de premonição do jornalismo da grande imprensa, em especial da Rede Globo. Lamentavelmente, isso é real. Eu me lembro, não sei se vocês lembram, de que quando vinha muitas notícias sobre isso, tinha uma espécie de animação que a Globo fazia, que mostrava um cano, um cano tipo de um local bem podre, bem imundo, e do cano, em vez de sair água de esgoto ou lama, saía dinheiro. E aí eles começavam a falar do Lula, do não sei o que é do PT, não sei o que da Petrobras, que não sei, aí sempre associando Lula ao PT e a essa imagem. Ora, isso tem uma força na imagem e uma força no inconsciente da gente muito maior do que a gente imagina. A força dessa imagem de colar uma fala, colar um nome. Você às vezes não precisa nem entender o que o cara está falando, mas você vai colar aquela imagem com aquela outra imagem, uma coisa que você escuta com aquela imagem. Então, para poder inclusive fazer passar por cima de expedientes que eram necessários e normais de um processo, e que até para não ser estranho, também se fez esse julgamento anterior do presidente Lula, né, e de muitas outras pessoas, porque não bastava só condenar o Lula. Lógico, o Lula era a figura principal. Era importante condenar pessoas, outras, para mostrar que ali era um conjunto, como eles falavam, uma quadrilha, certo? E para justamente desativar a possibilidade até de algum tipo de chance de argumentação, ou enfim, qualquer outra possibilidade de questionamento, certo? Outra coisa grave, boa parte, né, das denúncias era feita através de delação premiada. O que é a delação premiada? No caso da delação premiada, existe um acordo com a pessoa que inclusive está nesse processo, né, na condição também de réu. Ela vai informar, tá, em troca de um prêmio, certo? Mas no caso específico, as delações estavam relacionadas a qualquer tipo de fala que pudesse criminalizar o presidente Lula. E isso já foi relatado por várias pessoas. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente lembrar, fazendo também essa comparação da questão até da mídia e das imagens, não sei se vocês lembram as imagens que a gente tem das audiências. As imagens das audiências não aparece a cara do juiz Moro. Ex-juiz Moro. Por quê? Porque justamente pela sua pequenez,
impunidade. Ele sempre aparece como uma figura quase fantasmagórica, que você só escuta a fala, né? E aparece numa situação até meio constrangedora. Essas imagens me lembravam muito aqueles tipos de interrogatórios, né? De torturadores, que a gente tem vários relatos, onde quem pergunta está na sombra e quem é perguntado está sob uma luz fortíssima, até meio de forma a encandear a pessoa, né? Para desorientar a pessoa. Ou seja, porque até é muito interessante que, se você escutar o áudio várias vezes, você vai perceber também um titubear na própria voz dele, na própria fala, mas você não vê a expressão. Isso ameniza até mostrar essa pequenez, essa mediocridade dele. Então, ou seja, existiu toda essa manipulação, não só manipulação processual, combinada com a manipulação midiática, tá? Outra coisa grave, relacionada a interesses financeiros. Então, aí é aquela coisa, juntou a fome com a vontade de comer, né? Além de prender o presidente Lula, né? Encarcerar o presidente Lula, além de manchar um patrimônio gigantesco político, né? Não só do Lula, mas também do próprio PT, eu já falo sobre isso. Tem também um outro aspecto. A Lava Jato quebrou setores que estavam crescendo muito no Brasil, estratégicos. Veja, se eu tenho um problema numa empresa, eu não vou destruir a empresa, eu vou curar o problema. É tipo assim, eu apareci com sarampo, então eu vou me matar, porque aí eu mato o sarampo. É estúpido esse raciocínio. Principalmente se eu estou falando de uma empresa, né, que ela move não só a economia, mas também ela é estratégia do ponto de vista da própria independência do país, né, no caso da Petrobras. Além disso, até as empresas privadas, que também foram objetos não só de denúncia, tem que denunciar, se tem corrupção, desculpa, tem que denunciar. E até, se for o caso, a gente vai e estatiza. Se vai uma empresa interessante, vai e traz para o Estado. Se houve realmente um processo de corrupção, se eles tiraram aquele patrimônio público, então vira tudo público, né? Só um pequeno comentário meu aqui. Mas veja só, houve um interesse de quebrar essas empresas. Por quê? Porque essas empresas, vocês sabem, gente, mercado é a mesma lógica da guerra. O mercado você tem que estar ocupando território. Tinha um jogo da minha infância e juventude chamado War, né? Jogo de guerra. Não tem esse negócio, você não pode deixar um buraco lá. Tem que ocupar, entendeu? O mercado tem a mesma lógica da guerra. Então o outro não é um parceiro, o outro é um inimigo, certo? Então ele precisa, você não vai dividir, a lógica do mercado não é uma lógica de divisão, é uma lógica de ampliação, de expansão e de derrota do outro, do seu concorrente, certo? É a derrota do concorrente. Então, essas empresas, não só empresas, né, como a Petrobras, mas em outras empresas que estavam crescendo muito no mercado internacional, estavam dando para o Brasil também uma ideia de um país organizado e seguro economicamente, um país onde você poderia investir pensando em grandes investidores. Na hora que você quebra isso, o que você passa? Impossibilidade de futuro. Eu não vou investir numa empresa não vou investir num país, fazer qualquer investimento lá, porque há uma instabilidade política que leva a uma instabilidade econômica, certo? E aí é uma coisa que eu chamava muita atenção dos meus alunos. É interessante, o pessoal bate tanto na Petrobras. Eu não acredito que não tenha nenhuma empresa estrangeira que também não tenha feito alguma coisa suja. Qual foi a empresa estrangeira petrolífera que não é possível que ninguém fez nada? Se fizesse um mar de corrupção e de lama, e o que essas outras empresas?
porque a exploração do petróleo aqui, né, também conta com participação de outras empresas. Até porque foi no governo Lula e Dilma que a Petrobras foi expandindo aquilo que ela fazia nesse ramo, entendeu? E, ou seja, nós fomos conquistando, e isso tem tudo a ver com lógica de mercado, certo? A pessoa começa vendendo bolo, no mês seguinte ela é bolo e café, no outro mês é bolo, café e um sanduichinho, traz uma tapioca, e é um processo de expansão. E quando eu quebro isso, lógico que eu vou desmantelar essa empresa. Já estou com 22 minutos, vale-me Deus. Vamos lá. E para vocês terem ideia, a defesa do Lula fez, deixa eu só fazer assim bem rápido para não deixar de informar vocês. Havia uma listificação das empresas que poderiam ser atingidas, no caso as empresas brasileiras. Além disso, as relações de cooperação entre a Lava Jato e agências norte-americanas não respeitaram as normas fundamentais, que são importantes para quê, gente? Para resguardar nossa soberania. Eu não posso abrir o país para qualquer tipo de cooperação estrangeira sem guardar limites em relação à informação, né? Em relação à troca de, sei lá, de serviços, sei lá. Não é possível, porque eu estou falando com algo que tem de mais precioso. Não só por conta desse setor econômico estratégico, mas porque eu estou falando justamente do judiciário brasileiro. Eu vou entregar tudo, passar todas as informações, a troco de quê? Aí eu me lembrei muito, quando essas coisas começaram a trazer a minha tona. Gente, teve um período tão vergonhoso aqui na história do Brasil, no período do Império, que existia os ingleses, né? Eles tinham um tipo de sistema de justiça especial para eles. Ou seja, os ingleses que estavam aqui, eles não eram julgados pelas cortes brasileiras, a partir das normas brasileiras, entendeu? Eles poderiam ser julgados até pelas normas brasileiras, mas eles tinham uma espécie de corte especial para eles. Gente, isso é a negação da soberania. Então, assim, quando o judiciário fica refém às normas ou aos interesses de grupos econômicos, principalmente grupos econômicos estrangeiros, você está dando um tiro no peito na soberania. Então, nesse sentido, a Lava Jato, ela é antipatriota, o pessoal gosta dessa palavra, né? Tá 5 minutos, né? Para terminar. Tá entendendo? Não tem nada a ver com nacionalismo. Aquilo é entrega dos tesouros brasileiros. E todos os tesouros, em termos de tecnologia de ponta, em termos de ganhos, porque a Lava Jato, nós devolvemos aos cofres públicos, certo, tal. Mas quando houve a quebra de muita coisa, muita gente ficou desempregada, e quando uma empresa quebra ou um pai de família fica desempregado, eu deixo de ter movimentação econômica. É muito simples. Se teu salário abaixa ou se alguém da tua família perde um emprego, muita coisa a gente deixa de comprar. Porque a gente tem que ter a prioridade com aquilo que é essencial, certo? E para fechar, eu quero dizer para vocês o seguinte: a condenação do presidente Lula foi, antes de mais nada, uma condenação do povo brasileiro. Por quê? Porque o indivíduo comum, brasileiro comum, vê no Lula uma extensão. E o Lula, ele teve um processo de ascensão social, né? Fora do sistema, se contrapondo ao sistema. Ele não é o Silvio Santos, que era um mascate e virou um mega, né, Catarrique, não sei o que. Eu sei que tem que terminar, né? Eu já estou pedindo emprestado os 3 minutos, João. Mas veja só para terminar, porque aí entra também nessa variação mais da cultura, né? A Lava Jato e todo o golpe, ele foi
motivo de morte na autoestima do brasileiro. Porque o brasileiro olhava o Lula e dizia assim, mesmo sendo o que tem de histórica, de situação histórica de vulnerabilidade no Brasil, a gente é nordestino, a gente sabe muito bem. É o sertanejo que está sem comer, sem beber, precisa migrar, enfrentando a fome, enfrentando qualquer possibilidade de acidente no meio do caminho, para o Sudeste, para chegar lá não ter vínculo com nada, ter que trabalhar. Gente, isso é terrível, tá? E a pessoa passa por isso, e aí depois ganha não só notoriedade no estado de São Paulo, que é para onde ele foi, sendo nordestino, mas ganha notoriedade no Brasil e no mundo. Isso dá para cada um de nós a possibilidade assim, eu tenho dignidade, eu respeito a minha voz, eu vou falar, eu vou intervir na história, porque o Lula fez isso. O Lula teve a sua ascensão na luta sindical, essa luta que está aqui. O Lula teve a superação da sua situação de vulnerabilidade num trabalho coletivo, numa força de multidão. Não é um exclusivismo de um mercador que vira empresário, sei lá o quê. Tá entendendo? Ele chega, ele vai fazendo conseguindo essa respeitabilidade, mostrando as próprias contradições e brechas do sistema, tá? E isso não é pouco, isso mostra que é possível sim, tem que ser lá, né? A vida digna, respeitada, certo? E valorosa, superando todas as atrocidades do capitalismo e superando não a partir de uma perspectiva egocêntrica, autocentrada, superando, dando a mão e o braço a uma classe. O Lula só está onde ele está, só conquistou o que ele conquistou porque ele é um dos importantes, no meu entendimento, a mais importante liderança histórica, né, da classe trabalhadora do Brasil, certo? E ele representa essa multidão, e não é só da multidão de trabalhadores hoje, mas é a multidão de trabalhadores de todos os séculos, desde que o Brasil começou a existir. Então essa imagem, né, é como aquela coisa, o pobre, ele não tem jeito, ele sempre é sujo, ele sempre é ladrão, tá entendendo? Porque dentro do sistema capitalista, eles podem ganhar dinheiro, porque tipo, eles são moralmente superiores, mas nós que somos classe trabalhadora, se a gente tiver qualquer tipo de direito, e direito não é privilégio, direito é justiça, isso significa roubo, porque o sistema é feito para o lucro do patrão e não feito para o direito do trabalhador. Por isso, que aconteça o que acontecer, nós estamos aqui nesse pacto de